Muito boa tarde a todos. Um dos temas que mais discussão tem proporcionado, pelo menos desde a tarde de ontem, foi o incidente que ocorreu em Kremenchuk. Eu o trato por incidente porque temos naturalmente duas versões desta história. Importa investigar e perceber efetivamente aquilo que se passou para podermos tirar conclusões definitivas, mas parece-me que já podemos ter alguns sinais sobre alguns sinais evidentes sobre algo que pode não ter acontecido e também sobre um conjunto de factos e de características, de elementos que estavam presentes na altura destes acontecimentos. Parece-me, por um lado, que não existe qualquer sombra de dúvida, porque pelo menos os discursos alinham-se neste sentido, de que terão sido disparados 2 mísseis e que esses mísseis terão sido disparados por parte da Rússia. Onde é que entra a controvérsia? Ponto número 1, no facto de muitos dizerem que o centro comercial está encerrado, que o Amstore, portanto, que era o centro comercial, que eu vou passar desde já a mostrar-vos para vocês perceberem, verem mais em concreto onde é que fica, portanto, que tem o rio Dnieper que cruza esta cidade, e agora passo a cidade que foi alvo deste bombardeamento. Portanto, e nós aqui vemos então o centro comercial Amstore, e depois, até se colocarmos a uma escala ainda menor, nós vemos aqui que o rio Dnieper acaba por cruzar esta mesma área. Ora bem, qual é o primeiro elemento de controvérsia? O primeiro deles é dizer-se, e para se ter noção, nós poderemos ver, por exemplo, através das imagens de satélite do Google Maps, que se trata de um centro comercial. Portanto, é um centro comercial que não faz bem, que não é muito semelhante, vamos lá ver, aquele conceito de centro comercial que nós temos, por exemplo, em Portugal, não é assim tão comum quanto isso noutros sítios da Europa, ou seja, aquele centro comercial que fica muitas vezes à margem de zonas urbanas e com 2, 3 pisos, com parques de estacionamento subterrâneo e tudo mais, é muito, não é tão comum quanto isso num conjunto de outras cidades europeias que colocam as superfícies comerciais, os centros comerciais, nomeadamente também aqui na Ucrânia, até mesmo na Rússia, muito perto de áreas residenciais. E não só, portanto, mas colocam facilmente ao pé de zonas que são facilmente frequentadas pelo público em geral e que não são exclusivamente procuradas por parte de quem vai apenas aos centros comerciais. E aqui temos o caso da Amstore. A Amstore, para quem se lembra, eu não sei se calhar noutros pontos do país, nós tivemos aqui as Torres das Amoreiras, que acabaram por surgir como uma pedrada no charco, não só no tipo de arquitetura e de desenho escolhido para decorar a cidade, como também no conceito de centro comercial, ainda na década de 80, com vários pisos e onde era possível também ter acesso a dezenas de lojas que não só umas 4, 5 ou 6, mas, por exemplo, para quem for da margem sul do Tejo, lembra-se perfeitamente que na zona do centro-sul havia o chamado Pão de Açúcar, que hoje está convertido num parque de estacionamento muito perto da Rotunda, mas aquele complexo basicamente era explorado pelo Grupo Pão de Açúcar, que depois, com o tempo, foi passando de mão em mão e hoje a marca, digamos assim, o negócio é explorado pela Auchan, mas lembro-me perfeitamente de ir a esta zona e de ir ao Pão de Açúcar, e o Pão de Açúcar tinha, além daquilo que hoje é o mercado, o hipermercado Auchan, tinha também no seu acesso um conjunto de outras lojas, por exemplo, as lojas Singer, tinha para eletrodomésticos e tinha mais outras lojas, mas era uma superfície comercial de piso único. Nós temos também na zona de Coina também o Pingo Doce, o complexo que é explorado pelo Pingo Doce, e que tem também um conjunto de lojas à volta, além do negócio principal, mas é um piso único. E depois temos também Valongo, um dos casos do continente Valongo, que fica na colina,
E além de ficar no topo da colina, este espaço que é do Continente, depois tem um conjunto de outras lojas à volta, mas estamos a falar de uma superfície comercial única. Ora bem, este Amstore, exatamente desta cidade que nós aqui estamos a falar, de Kremenchuk, eu já vos vou mostrar isto, era também um centro comercial de piso único. O que é que tinha? Desde logo, a Amstore tinha Confi, que vende vários tipos de artigos, desde eletrodomésticos a outro tipo de eletrónicas para vender também ao público. Tínhamos a loja de telemóveis, tínhamos uma loja de roupa, ou seja, tínhamos basicamente, e tínhamos também a Silpo, que é uma espécie de supermercado equivalente, mais ou menos, àquilo que nós teríamos aqui, como o Auchan, como o Pingo Doce, etc., que eu vos dei o exemplo há pouco. Ora bem, as fontes ucranianas dizem, com base naquilo que eu estive a ver hoje de manhã, que a maior parte das vítimas encontram-se na parte traseira que dá para a estrada principal de Kremenchuk e encontram-se perto desta loja Confi. Ou seja, à partida estariam mais ou menos nesta área, não estariam aqui, o que poderia, à partida, demonstrar uma intenção deliberada de atacar uma infraestrutura civil. Depois vemos aqui que aquilo que diz é que algumas lojas estão encerradas temporariamente. Mas eu tenho de vos alertar, sobretudo aqueles que me dizem, bom, mas a verdade é que o centro comercial estava encerrado. Estava encerrado, mas a fonte que me dão para demonstrar que o centro comercial estava encerrado é a Google. E a Google, eu posso-vos dar a título pessoal algumas experiências que já vivi de alguns sítios que já quis visitar. Coloquei na Google à procura do contacto, aquilo às vezes dizia está aberto e eu quando chego lá está fechado. E já aconteceu o oposto. Dizer na Google que naquele preciso momento o local está fechado e afinal está aberto. Portanto, eu acho que basear-nos no facto de desvalorizar o número de vítimas, como eu já vi muitas pessoas desvalorizarem, negando que estivessem potenciais vítimas neste complexo comercial, eu sinceramente eu acho que não é por aqui, com base neste tipo de argumento, que alguém pode insinuar que afinal não morreram pessoas. Mais provável é de facto terem morrido pessoas, pelo menos, a menos que me apontem algum outro tipo de prova que diga que as pessoas não morreram e que não morreu ninguém, eu até lá tenho de presumir que a informação que tem sido veiculada pelo lado ucraniano, que de facto corresponde à verdade, se não em quantidade, pelo menos na probabilidade de termos pessoas que tenham morrido na sequência destes 2 mísseis que foram disparados para nesta cidade de Kremenchuk. Depois, ou seja, quando dizem que o centro comercial estava encerrado, eu tenho essas dúvidas que eu vos referi, e não só tenho essas dúvidas que eu vos referi, como existe ainda um outro facto, é que, de acordo, eu vou tentar mostrar-vos uma outra informação, um outro dado que eu consegui recolher ao longo do dia de hoje, e que nos vem dizer que, ou nos vem pelo menos mostrar, que existem à partida de que existe uma maior probabilidade de que possa, efetivamente, este espaço comercial poderia estar aberto. Eu vou-vos mostrar qual é que é o evento que me faz, ou qual é que é o elemento que me faz questionar tudo isto. Circulou, de facto, em meios ucranianos, esta mensagem. Porquê? Porque as autoridades ucranianas estão a desencadear uma investigação contra a administração do centro comercial Amstore. Porquê? Porque isto é uma mensagem que circulou no chat de várias pessoas que trabalham no centro comercial e que inclui a administração, donos de lojas que também exploram este mesmo espaço, e basicamente esta mensagem data de 23 de junho, portanto data da passada quinta-feira, nem há uma semana foi, e a administração do Amstore partilhou com as pessoas de que, a partir daquele dia, o horário de funcionamento seria das 8 da manhã às 9 da noite, portanto pode ser daqui, porque o complexo encontrar-se-ia fechado até lá, e a dizer que não vão, a partir dali, cumprir com a evacuação sempre que as sirenes tocarem na cidade. Ou seja, há uma desobediência pura às instruções que são de sempre que a sirene tocar para serem evacuadas pessoas, o que significa que o espaço funciona e estaria a trabalhar, a laborar entre, a raboteia, laborar é quase uma tradução direta, mas
das 8 da manhã até às 9 da noite. O que quer dizer que, fora deste horário, o complexo está fechado. Portanto, eu não sei em que momento é que as pessoas foram recolher essa imagem no Google Maps, falando que estava encerrado permanentemente, temporariamente, o que for, mas a verdade é que existe esta transmissão desta mensagem e estão a ser investigadas naturalmente as pessoas ligadas à administração do centro comercial, mas isto faz presumir que à hora a que foram disparados os mísseis, portanto que foi por volta das 3 e pouco da tarde, quase perto das 16 horas, se não estou em erro, o complexo estaria aberto e reabriu às 23 horas e a partir daí teria desvalorizado também quaisquer sirenes de alarme para evacuação do espaço. Ora bem, aquilo que depois nós temos, portanto, quanto a este critério, parece-me que este argumento do centro comercial está encerrado é extremamente duvidoso e com base nos elementos que eu vos dei, sobretudo com base neste último, é pouco provável que o espaço comercial se encontrasse encerrado. Logo, por aí não se pode negar que as pessoas estivessem pessoas no espaço e que as mesmas tivessem morrido. Aliás, nem sequer há a prova de que o espaço até pudesse estar fechado, mas que se encontrassem trabalhadores ou pessoas ligadas à empresa a manter, por exemplo, os bens das várias lojas que lá se encontravam. Depois temos uma outra situação, é que do lado ucraniano diz que era um centro comercial onde se encontravam mais de 1000 pessoas. E de facto muita gente está a questionar, e eu admito que existe alguma razão para que as pessoas questionem essa informação, porque não existindo ou desconhecendo-se que exista algum tipo de estacionamento subterrâneo, nós vemos aqui, por exemplo, na imagem de Google Maps, várias dezenas de viaturas, e nas imagens que nós vemos, já na sequência do incêndio, que assim em vídeo já vos vou mostrar, mas que estava a deflagrar no Arm Store, nós não vemos qualquer tipo de carro estacionado. Ora bem, uma vez mais, parece-me que nós temos de olhar com cautela para esse tipo de afirmação. Porquê? Porque como nós vemos, o espaço de estacionamento nós vemos que temos aqui deste lado, mas neste lado também aqui, que é onde funcionam as traseiras, e que à partida foi nesta zona que poderá ter havido o embate, ou pelo menos onde se alega que terá havido o embate, porque foi nesta zona que houve um maior número de vítimas, nós vemos que aqui não temos viaturas. Portanto, nós não sabemos de que lado, efetivamente, é que foi registada aquela filmagem que acaba por nos demonstrar uma total ausência de viaturas. Nós não sabemos se é o mesmo espaço, se é esta parte da frente, e se for esta parte da frente, de facto, acaba por ser estranho como é que não estão lá viaturas, embora possa de alguma forma ter havido o soar das sirenes, as autoridades, a administração do centro comercial não ter seguido as instruções para evacuação do espaço, mas ainda assim as pessoas que terão ouvido as sirenes terem abandonado pelo seu próprio pé as instalações, isso pode justificar o facto de não estarem lá, mas se não estão lá e se abandonaram o espaço, então encontrarem-se 1000 pessoas dentro do espaço comercial é de todo improvável. Portanto, ou seja, existem uma vez mais dúvidas, não existem argumentos nem factos concretos que permitam negar que estivessem no interior daquele espaço 1000 pessoas. Por outro lado, se lá estivessem 1000 pessoas, termos cerca de 50 vítimas, sobretudo quando estamos a falar que a maior parte delas, nem são e vítimas estou a contar entre desaparecidos e feridos, porque mortos, se não estou enganado, contabilizaram até agora, julgo que ou 16 ou 18. Nesta área, quando se encontravam 1000 pessoas no espaço, parece-me também uma matemática, uma aritmética aqui realizada e difícil de compreender. Mas temos de manter a dúvida quanto ao número de pessoas que se encontravam no espaço, quanto ao tipo de atividade que estava a desenrolar-se no espaço e que, a meu ver, poderia estar em curso com base naqueles elementos que eu vos disse que poderia estar a funcionar. Portanto, o facto de o centro comercial estar encerrado, não é possível nós afirmarmos isso. Também não é possível afirmarmos que se encontrava no local 1000 pessoas e que as mesmas estavam, de facto, a conduzir ou em curso com um conjunto de situações que aqui estariam. Portanto, com base nestes argumentos, é difícil poder saber quantas pessoas é que se encontravam no local, se eram trabalhadores, funcionários ou se eram clientes, e sequer qual é que era a parte do centro comercial que poderia estar encerrado, se todo, e quais eram as circunstâncias, qual teria sido a dinâmica até aquele momento. Portanto, é difícil poder responder a isto. Depois,
Há alguém que também diz que a notícia foi publicada por jornais, alguns jornais ocidentais, antes de acontecer efetivamente o incidente. E vão à pesquisa de Google, se vocês colocarem este incidente, por exemplo, em língua inglesa, vocês vão encontrar várias publicações, por exemplo, da manhã de ontem, quando o incidente ocorreu à tarde, e encontram até de outros dias. Qual é o problema com isto? É que, não raras vezes, e vocês podem ver até pelos jornais portugueses, para poderem garantir que uma procura com base num espaço temporal anterior àquele em que os factos aconteceram, por exemplo, para eu fugir, se eu quiser procurar uma determinada informação sobre a Kremenchuk e eu quiser ignorar aquilo que aconteceu em Kremenchuk no dia de ontem, eu posso filtrar a pesquisa no Google para considerar todos os dias de domingo para trás. E o que muitos jornais fazem, inclusivamente a comunicação social portuguesa faz na internet, é datar artigos que foram publicados no próprio dia ou há minutos, e depois, com base em algum algoritmo, que eu já não consigo, naturalmente, aqui já não domino esse aspecto, acabam por alterar esses dados para que, se eu fizer uma pesquisa destas, para que ainda assim eu me cruze com notícias que são do dia de ontem, mas se eu filtrar para a data anterior a domingo, eu ainda assim cruzo-me com essas notícias atuais. Portanto, parece-me que este critério, que este argumento também não pode naturalmente prevalecer. Um outro argumento que, a meu ver, não vinga é o argumento de que as pessoas não fazem compras em tempo de guerra. Ora bem, não é bem assim. E não é bem assim por um motivo, porque nós temos a vida, por exemplo, a ser retomada à normalidade. Está a haver uma tentativa de retomar a normalidade em Kiev. Há uma tentativa de transmitir para as pessoas um sentimento de normalidade que não as faça verdadeiramente sentir que estão a viver uma época, um período de hostilidades. Portanto, parece-me que por aí realizar compras num centro comercial, não, o que é que se espera? Que as pessoas fiquem em casa, sobretudo quando a sua cidade não foi atacada, Kremenchuk já não era atacada já há algum tempo. Portanto, o que era expectável? Era que as pessoas ainda assim ficassem todas em confinamento. Não, portanto, a meu ver, esse argumento também não vinga, porque acho perfeitamente normal que as pessoas vão ao centro comercial, possam fazer compras, as pessoas vão a concertos. Ainda no outro dia vi em Kiev, tentou retomar-se naturalmente esse concerto. Em Lviv, apesar dos bombardeamentos, continuam a tentar naturalmente recuperar também a normalidade. Em Odessa, este argumento, uma vez mais, para mim, não corre. Um outro argumento que eu já acho particularmente interessante é o facto de, no vídeo que mostra o incêndio, não existirem registros da presença de mulheres. É estranho, não estão lá presentes só homens, as pessoas que estão presentes no local não são naturalmente só homens, portanto é importante perceber porque é que pelo menos 99% daquelas pessoas que ali surgem são efetivamente homens e não se dá conta da presença feminina. Portanto, é importante perceber, de facto, qual é o momento em que ali está, como é que aquilo foi organizado, que tipo de pessoas é que se encontravam no espaço, o que é que era expectável ou não, mas eu, para já, eu vou voltar a partilhar outra vez o mapa e vou voltar a partilhar o mapa por um motivo muito simples. Para vocês perceberem, efetivamente, o que é que está aqui em causa. Reparem que nós temos aqui a Amstore. Agora, há aqui um aspecto muito importante, e esse aspecto muito importante, se vocês olharem para estas imagens, vocês podem ver que aquilo que nós aqui temos são imagens. Por exemplo, nós vemos esta zona aqui, em que aquilo que nós estamos aqui a falar é da estação de caminhos de ferro. Esta é uma das maiores linhas e junções que fazem ligações para mais pontos da Ucrânia que aquele país tem. E é também utilizada para fornecer e para fazer circular depósito de combustível e combustível, fazer circular, por exemplo, conteúdo de componentes energéticas para as necessidades e para os esforços de guerra que estão a ser desencadeados e que estão a ser conduzidos pelas Forças Armadas Ucranianas. Portanto, quando nós vemos toda esta área, nós vemos naturalmente, aqui está o símbolo da Estação de Caminhos de Ferro. Depois nós temos também a imagem que nós vemos relativamente ao estacionamento. Embora não seja claro, se passar aqui atrás, nós vemos, por exemplo, aquilo que eu vos tinha mostrado.
é que existem, à partida, tudo leva a crer que aquelas imagens estavam a acontecer aqui nesta zona frontal, porque de facto esses lugares estão muito bem desenhados aqui, e nós vemos na figura de incêndio, do incêndio que, quando vemos o vídeo do incêndio, nós vemos também estes lugares que aqui estão muito bem desenhados. No entanto, nós não sabemos se até lá, se foram ou não desenhados aqui outros lugares de estacionamento, e nós não temos uma verdadeira noção da totalidade do que se passava, por exemplo, deste lado. Portanto, por isso é que eu mantenho as dúvidas sobre, de facto, se foi na zona frontal, se foi na traseira, o que é que terá acontecido aqui, efetivamente. Ora bem, aquilo que se passa depois, acima deste Amstore, se vocês vierem aqui acima, vocês veem que este Amstore tem aqui um forte complexo industrial que pertence e que tem uma fábrica e que tem uma fábrica da Credmash. O que é a Credmash? Basicamente, a Credmash produz um conjunto de equipamentos rodoviários e que até 1989, pelo menos oficialmente, era também um complexo que foi admitido isto pelo um dos proprietários da Amstore, e aliás eu posso já depois mostrar-vos que foi confirmado que, até pela Hromadska, que é claramente para o Kiev, que assume que a Credmash a fábrica Credmash foi atingida pelo fogo russo. Ora bem, esses mesmos proprietários, aquilo que vieram dizer é que desde 1989 que estas fábricas não se dedicam à reparação de veículos ou de qualquer tipo de armamentos de guerra. No entanto, a informação que os russos têm é que até 1989 funcionou assim e que desde 2014 este complexo, até pelo facto de ser fortemente apoiada pela junção de caminhos de ferro, que aqui se encontra logo nas imediações, e tem uma ligação direta para a estação de caminhos de ferro, que desde 2014 se encontravam a ajudar os militares ucranianos na reparação de veículos e num conjunto de outras missões. Portanto, aquilo que nós temos aqui, verdadeiramente, nós vemos que temos a Amstore, temos também a Credmash, temos aqui os caminhos de ferro com essa ligação que depois faz para vários pontos do país, e depois temos aqui um parque também chamado, também muito conhecido como Parque da Paz, não é Parque da Paz, mas temos aqui um lago, também que é uma área que tem a chamada Ilha dos Amores. Ora bem, e o que é esta zona de Ilha dos Amores? Reparem bem no que aqui está. Esta é uma zona, como veem, as pessoas podem vir aqui, temos aqui um jardim e as pessoas podem vir até aqui. Ora bem, reparem que aqui já começa a Credmash. E eu agora vou-vos mostrar o vídeo. Vídeo esse que permite a toda a gente perceber verdadeiramente o que é que as imagens de vídeo que já foram divulgadas, mas que, a meu ver... Bom, primeiro, vamos ver as imagens da Credmash que eu vou tentar partilhar convosco. É uma imagem rápida. Portanto, vejam que aparentemente estão pintadas as linhas, nós vemos o fumo, mas nós não temos a totalidade do campo de visão do parque de estacionamento que está aqui em causa. Portanto, se nós não percebemos qual é a totalidade do parque de estacionamento, bom, então nós não poderemos afirmar claramente que não se encontravam outras viaturas no estacionamento. Mas aquilo que eu vos quero mostrar é as imagens de videovigilância que foram captadas pelas câmaras de videovigilância daquele jardim que eu vos falei. Ora bem, vamos tentar ampliar isto ao máximo. E agora reparem, aqui está a famosa Ilha dos Amores, aqui temos a estrutura da Credmash, e agora reparem o que é que acontece. Reparem como tudo isto rebenta, como tudo isto explode. Ou seja, a meu ver, não há a menor dúvida de que, vemos também pela hora perto das 4, é muito importante nós assinalarmos 15h59 e alguns segundos, por um motivo que eu já vos vou dizer. Mas reparem que este, não há dúvidas, que atingiu aqui o início, pelo menos uma parte da Credmash. E agora, quando nós formos ver outro tipo de imagens de videovigilância, reparem que daqui, nós já vemos fumo aqui ao fundo, já há fumo cá ao fundo, que eu agora vou tirar daqui o rato para vocês, mas vem acima. Ou seja, quer dizer que já houve um míssil que foi disparado. Esta câmara acredito que estivesse com a hora errada, mas já houve um míssil que foi disparado. Aqui vemos o segundo, e aqui estão as instalações da Credmash que foram
efetivamente atingidas, as pessoas estão a fugir aqui neste parque, mas reparem que o lago não foi minimamente afetado por algo que está a 20, 30 metros dessas instalações. Portanto, reparem que agora vai haver a explosão, reparem as 15h58, quer dizer que antes houve uma outra explosão, porque isto só registra uma explosão, e agora reparem que esta é sempre a mesma explosão, e reparem os vários telhaços a virem para o lago, mas não danificam rigorosamente nada, sobretudo de onde se encontra aquela chamada Ilha dos Amores. Portanto, como podem ver, e aqui está ela mantém-se totalmente intacta, quando está a uma distância de 20, 30 metros do local de embate. Reparem, isto é curioso, explodiu e reparem que apenas lança alguns telhaços e logo aqui todo este complexo está intacto, mesmo esta ponte, ou seja, áreas civis e áreas frágeis não se movimentam sequer. Nós vimos um fogo, um incêndio, uma nuvem de fumo lá atrás, que nós não sabemos se é já do centro comercial ou se, e eu vou-vos mostrar mais um vídeo, para não deixar sombra de dúvidas, quanto ao facto de que a Credmas é que foi atingida. E vou-vos mostrar isso. Não há dúvidas de que a Credmas, a dita fábrica foi atingida. Reparem que aqui está, e reparem como é que ela está. Ou seja, vocês viram no vídeo que quando explodiu, não ficou a arder. E é curioso que não tivesse ficado a arder por um motivo muito simples, ficou totalmente destruída. E agora, reparem no seguinte, é que quando nós olhamos para, vou recuperar outra vez o outro vídeo, o vídeo do incêndio, quando vocês veem o vídeo do incêndio, se tivesse sido diretamente atingido por um míssil, e não por estilhaço ou até mesmo outro tipo de fragmento que tivesse ajudado a explotar aquele incêndio, reparem que ainda se está a incendiar, ou seja, a estrutura que agora mostra em fotografias completamente desfeita, aqui ainda está em chamas. Mas vocês viram que quando houve o disparo do míssil, naquele outro caso concreto, na casa Credmas, vocês viram que basicamente ela explodiu, rebentou com tudo. E ficou tudo completamente desfeito. Não ficou lentamente a incendiar, não ficou lentamente a queimar, até finalmente queimar tudo. Ou seja, o que é que à partida poderá ter acontecido? Como vocês viram, a proximidade, eu vou partilhar uma vez mais o mapa para vocês verem a distância. A proximidade desta área que nós vemos na videovigilância até aqui ao lago, onde nós vemos que os fragmentos caem, nós estamos a falar mais ou menos de cerca de 20 metros, por aí, que nós vemos, nem sequer chega aqui, à tal ilha. Mas foi aqui nesta zona que tudo rebentou e que tudo ficou destruído, não ficou a arder, volto a repetir, nós estamos a ver este distanciamento. Mas o complexo vem por aqui abaixo, e ao vir por aqui abaixo, nós vemos que mesmo nesta área, toda esta área, que está aqui também a cerca de 20, 30 metros da Amstor, toda esta área é também Credmas. Ou seja, é muito provável que, porque era importante mostrarem como é que ficou a zona da Credmas aqui, e há imagens que já mostram que esta parte que está junto ao centro comercial também foi destruída. Ou seja, se foi destruída, isso prova que, ponto número o segundo míssil embateu nesta zona norte da fábrica, e que o segundo míssil, se tivesse atingido a Amstor, efetivamente teria destruído, teria desfeito logo uma parte, e nós vemos o centro comercial intacto, em chamas, a arder lentamente, podem ter sido provocadas, de facto, enquanto dano colateral, por algum elemento do míssil que poderá ter caído aqui e ter provocado essa zona ainda na Credmas, mas poderá ter afetado também o centro comercial. E, portanto, é muito difícil, é improvável, é de todo, parece-me, com base nestes elementos, poder afirmar que, de alguma forma, houve um ataque contra o centro comercial e que esse ataque tivesse sido até, pelo menos, deliberado. Porque o crime de guerra só existe se for deliberado contra a infraestrutura civil ou se for muito provável que venha também a atacar a infraestrutura civil e a ponderação entre o dano ao alvo militar que ia ser provocado e aos danos colaterais civis que pudesse ser desproporcional no sentido de causar um maior dano e uma maior lesão para os civis. Portanto,
Isto é muito complexo de poder aferir, mas aquilo que se anda a dizer no sentido de ter sido um crime de guerra, que foi intencional, as pessoas já estão a afirmar que é um crime de guerra ainda antes de terem tido acesso aos dados. Parece-me, a meu ver, improvável que seja isso que se está a passar neste caso concreto. Portanto, parece-me que houve uma intenção de atacar a Credmash, que ela foi bem sucedida, mas que teve como dano colateral, de facto, o centro comercial, e isso é provado e é demonstrado pelo tipo de destruição que é provocado, quer na infraestrutura da Credmash, quer também, por outro lado, na outra infraestrutura que depois já chega a ser o dito centro comercial. Espero ter sido mais ou menos claro, mas vamos manter todas as hipóteses em aberto, porque nós não estivemos no local, nós não testemunhamos o que aconteceu, portanto, há sempre um destes elementos que possa ajudar a excluir alguma destas maiores probabilidades que eu aqui vos falar. Uma boa tarde a todos.